Já acho que naquele dia para o exterior e demorou, chegou ontem, mas assim, o Jesus é bom conosco, né? Porque permitiu que ele pudesse estar conosco nessa manhã, né? Então é um homem que tem uma experiência ministerial, tem uma autoridade ministerial e com certeza nós vamos crescer nesse entendimento sobre paternidade, ouvindo o pastor Paulo nessa manhã. Deus o abençoe, meu irmão. Pode orar por mim. Levanta a sua mão, vamos abençoar o pastor Paulo. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do teu servo. E que o Senhor guarde agora a sua mente, ilumine, que a tua revelação, a revelação da tua verdade, nesse momento esteja no coração dele. Ó Pai, obrigado pela vida desse homem que o Senhor tem levantado para te amar e te servir. Obrigado por sua esposa, que também está aqui conosco. Obrigado pelo Edinaldo, pela Neuzilene, que através deles nós podemos ter hoje o pastor Paulo conosco. Fica conosco agora, Senhor Deus, aquieta nosso coração, para que a tua palavra seja viva, para mudar o nosso comportamento e o nosso entendimento em relação a esse assunto. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Quer dizer que é um privilégio muito grande poder estar aqui com os irmãos, de fato, assim, para mim, para minha casa. E há um tempo a gente aguardava esse momento de poder estar mais próximo dos irmãos, aquilo que Deus tem feito através desse ministério e tem abençoado tanta gente, abençoado as nossas vidas. Então, é gratidão mesmo no nosso coração de poder estar aqui com vocês. Queria apresentar minha esposa. Fica de pé aí, bem. A Lana, e é uma alegria a gente poder estar aqui como casa. Nós temos 5 filhos, 2 netos, né, e estamos juntos já há 26 anos, graças a Deus. Fizemos 26 anos agora, exatamente nesse mês de janeiro. Muito bom. É um privilégio poder compartilhar sobre o que nós vamos compartilhar aqui essa manhã. Eu não tenho a pretensão de trazer aqui uma mensagem, uma pregação sobre isso, acho que isso ajudaria muito pouco, né? Mas o meu empenho é no sentido de a gente buscar uma reflexão, uma meditação, um caminho de reflexão nesse sentido, ponderar sobre alguns pontos mais fundamentais que possam dar para os irmãos um embasamento de reflexão nessa área. Talvez o que você vai ter aqui essa manhã é a oportunidade de começar a refletir e meditar sobre esse assunto e que o Espírito de Deus conduza cada um nesse sentido. Então, eu quero assim, que os irmãos fiquem bem à vontade, dentro do tempo que nós vamos ter aqui, de interromper alguma coisa que não ficou claro, algum conceito que você acha assim, que está meio difícil, e aí você interrompe, pergunta, a gente para, e eu entendo que é preferível entender bem pouca coisa do que entender mal muita coisa, mesmo, mano? Então, a minha formação profissional em engenharia civil, trabalhei com engenharia durante muito tempo e entendo a importância dos fundamentos, né? A palavra de Deus fala muito sobre o sábio construtor. Jesus usou essa figura, Paulo usou essa figura, né, do sábio construtor. E a palavra de Deus diz que a sabedoria dos processos construtivos, e isso vale para qualquer coisa, vale para qualquer projeto, proposta, vale para qualquer iniciativa construtiva, vale para a vida pessoal, vale para a vida familiar, vale para a vida ministerial, enfim, qualquer processo construtivo ele tem um princípio, que é o valor dos fundamentos. Os fundamentos são exatamente aquela parte invisível, né, do processo construtivo. Justamente porque é invisível, as pessoas hoje em dia não querem prestar muita atenção naquilo que é invisível. A gente vive hoje um mundo que privilegia o resultado, mas não privilegia os processos. Então, muita gente hoje, isso está matando muita gente no ministério, porque a pessoa pensa que uma visão ela é bem sucedida a partir do resultado imediato que ela produz. E a palavra de Deus diz que tanto o sábio quanto o tolo produzem resultados. E, de acordo com o que Jesus falou, o tolo produz resultado até mais rápido do que o sábio. Porque dentro do processo construtivo, construir na areia é muito mais rápido, muito mais barato. Então, seria uma esperteza construir na areia.
Então, às vezes, você olha para um cara, está vendo ele muito bem sucedido, porque ele está dando resultado muito rápido, e às vezes, ele não é sábio, ele só é esperto. Ele pegou a capacidade dele e usou ela com esperteza, porque ele economizou no processo, ele economizou na energia, ele economizou em tudo, porque ele foi construir na areia. Eu trabalhei com construção, então vai ser uma construção bem mais barata. Do ponto de vista financeiro, ela é mais barata, mas do ponto de vista econômico, ela é mais cara, porque um dia ela vai cair. Amém, amados? Então, a palavra de Deus diz que a diferença entre o sábio e o tolo é exatamente essa. Porque sábios e tolos constroem casas. Sábios e tolos chegam, num determinado momento, ao mesmo resultado. A tolice não impede você, a estultice não impede você de alcançar o resultado que você pretende. Então, muita gente pensa que bons resultados é privilégio dos sábios. Não, tolos também têm bons resultados. E tem gente que acha que a sabedoria nos poupa de problemas. Então, que dificuldade, problema, tribulação é a sina dos tolos. Não, Jesus disse que os mesmos problemas que acometem os sábios, acometem os tolos. Eles passam pelas mesmas dificuldades. A diferença é exatamente isso. É que quando o problema que é previsto acontece, naquilo que é o resultado do tolo, ele compromete. Ele põe a perder. Amém, amados? Então, e por que isso? Porque as pessoas não querem investir nesse aspecto subjetivo. Eu vou usar uma linguagem aqui para você já ir se familiarizando com isso. O que é esse aspecto subjetivo? É o invisível. Mas é interessante a gente perceber que a palavra de Deus diz que a fé é exatamente a certeza daquilo que não se vê. Amém, amado? Então, o elemento essencial da fé é subjetivo. Então, a fé é para os objetivos, mas ela é a partir, ela é pelo subjetivo. Amém? Nós estamos vivendo uma espiritualidade meio invertida hoje em dia, muitas vezes. As pessoas estão sendo movidas, né, pelas necessidades para os resultados. Então, a gente tem uma necessidade que é produzir resultados em função dessas necessidades. E sendo que nós devíamos ser movidos pelas convicções para as necessidades. Então, as nossas convicções deveriam nos levar a intervir nas necessidades e não ser movido pela necessidade, em busca de resultados. Amém? Então, o elemento essencial da fé é subjetivo. Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que exatamente por conta desse estigma, dessa paranoia de resultado, de parâmetros estritamente objetivos, muitos cristãos estão perdendo a sensibilidade do aspecto relacional da fé. Então, nós estamos vivendo um tempo de uma exacerbação da individualidade, onde eu tenho uma visão, pretendo um resultado, e isso justifica eu ser uma pessoa ruim de relacionamento. Então eu não preciso cuidar bem dos relacionamentos, porque eu estou focado em alcançar meu resultado. Eu tenho uma visão, tenho um chamado, e eu não preciso dar atenção às relações. Com isso, nós estamos vivendo um empobrecimento relacional da fé. Sendo que o elemento subjetivo da fé é um elemento relacional. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que através de uma pessoa, presta atenção nisso aqui, uma pessoa pode proclamar a verdade. Mas a verdade só se estabelece a partir de uma relação. Porque você proclama a verdade individualmente, mas é só através da boca de duas testemunhas que ela é estabelecida. Então eu posso ser um apologeta, eu posso ter um teor, uma carga profética muito forte, mas eu não vou estabelecer aquilo que eu proclamo, então eu anuncio, eu até intervenho, eu tenho uma condição meio que profética, apologética, mas eu não tenho a condição de estabelecer aquilo que às vezes eu mesmo anuncio e proclamo, se eu não gerar uma relação. Amém, mano? Porque é só pela boca de duas ou três testemunhas que a verdade é estabelecida. Por isso a palavra de Deus diz que Deus só é onde há dois ou três.
A gente às vezes interpreta aquele versículo, onde há 2 ou 3, aí Deus está. Mas na verdade, sendo Deus onipresente, Deus não precisa nem de um para estar. Amém, amado? Porque Ele é onipresente. Quando a palavra de Deus fala de 2 ou 3, aí Deus é. Ou seja, a relação de duas pessoas que partilham a mesma convicção de fé e relação com Deus é testemunho de quem Deus é. Um indivíduo pode revelar o que Deus pode, mas só uma relação pode revelar quem Deus é. Glória a Deus, amado. Então, a igreja está sofrendo porque ela está abdicando dos aspectos relacionais da fé. Outra coisa que eu queria compartilhar antes da gente entrar propriamente no assunto, só para os irmãos se familiarizarem. Uma vez nós vamos estar tratando aspectos subjetivos, que são aspectos fundamentais, invisíveis, e que justamente por causa disso nem todo mundo gosta de prestar atenção. E nós vamos tratando aspectos, questões de relação. É importante a gente entender que um dos maiores instrumentos de autoridade da igreja no estabelecimento daquilo que é o seu propósito e vocação é a meditação na palavra de Deus. É meditar nessa palavra. Quando Deus chamou Josué para conquistar a terra prometida, Ele pediu de Josué uma coisa. Ele falou assim, olha, seja corajoso, bom ânimo e medita. A bem-aventurança tem por natureza, por essência, a meditação. O homem bem-aventurado, o homem bem-sucedido, o homem que logra êxito, que alcança, não aquele que obtém resultado, mas aquele que alcança o verdadeiro, o absoluto propósito da sua vocação, é aquele que medita na palavra de Deus. Amém, amado? Amém. E o que a gente tem percebido é que muitas vezes as pessoas têm usado da palavra de Deus. É como se muita gente hoje pegasse a palavra de Deus para aplicar a palavra à sua vida. Então há uma tendência hoje de eu buscar na palavra de Deus aquilo que convém à minha forma de viver. Então eu uso a palavra de Deus com a instrumentalidade da minha conveniência. Então eu tenho na palavra de Deus o instrumento mais conveniente da minha forma de comportar. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então eu aplico a palavra à minha vida, mas a palavra não é para ser aplicada na minha vida, como instrumento da minha conveniência. A palavra de Deus é para que a minha vida seja aplicada a ela como formadora da minha consciência. Então a palavra não é o meu instrumento mais conveniente, mas é o fundamento da minha consciência. Glória a Deus, amado. Amém? Então muita gente atribui à palavra o poder conveniente daquilo que ele pretende alcançar, para justificar seus objetivos. Mas a palavra é para formar minha consciência, minha natureza. No fim, eu tenho que chegar à estatura de homem e mulher perfeito. Pessoas que sabem conviver bem, viver bem em qualquer tipo de situação e com qualquer tipo de gente. Glória a Deus. Formar minha consciência. Nesse aspecto, amados, a igreja abdicou de um aspecto filosófico da fé. É muito comum hoje as pessoas não gostarem, vamos falar aqui um verbo, né, que até meio tem gente que tem até preconceito de usar isso no meio cristão. Tem gente que não gosta de filosofar, ou seja, se entregar ao pensamento, à reflexão, à meditação. Por quê? Porque a igreja começou a ver na filosofia uma inimiga. Eu estava lendo um livro há pouco tempo atrás sobre os pais da igreja, que é aquela primeira geração de líderes depois dos apóstolos. Então, teve lá um punhado de homens e líderes da igreja, logo depois da geração apostólica, ali, daquela primeira geração apostólica, que foram os pais da fé. Que eram exatamente aqueles homens que tinham que traduzir todo o ensino apostólico numa forma de vida cristã. E é interessante você olhar para a história dos pais da igreja e perceber que todos eles valorizavam o pensamento filosófico. Eles tinham lá em Platão, em Sócrates, não adversários. Eles entendiam o seguinte, que a filosofia fazia as perguntas e a fé cristã dava as respostas. Mas como o povo começou a ficar muito focado em resultado e objetivo, então quando você está focado em resultado, a melhor coisa que você pode ter para te ajudar é gente que não pensa, que só trabalha. Alguém sabe o que eu estou falando? Não.
Então, quanto menos o cara pensar, melhor, porque é mais fácil de mandar. Está entendendo isso ou não? Por quê? Porque ele está focado em resultado. Então, quanto menos ele pensar, quanto menos ele perguntar, melhor. Então, a igreja começou a ver, na filosofia, uma inimizade. Então, isso começou a produzir o quê? Um emburrecimento da fé. Como o escritor de Hebreus diz, o que aconteceu? Lá em Hebreus ele diz o quê? Que nós deveríamos ter as nossas faculdades espirituais exercitadas. Então, muitas vezes, nós não estamos exercitando nossas faculdades espirituais porque nos recusamos a meditar. As pessoas querem receitas. Como, quando, o que, manual, 10 passos para isso, 5 passos para aquilo, 20 passos para não sei o quê. Então, como ser isso em tanto tempo e tal. Então, por quê? Eu não sou contra essas coisas. Essas coisas são boas, desde que elas estejam embasadas numa consciência bem fundamentada à luz da reflexão na palavra de Deus. Porque, caso contrário, nós vamos ter uma forma de fé essencialmente comportamental, empobrecida relacionalmente e totalmente focada naquilo que é aparente, naquilo que é mensurável, naquilo que pode ser quantificado. Essa forma de fé, ela produz resultado há algum tempo, mas ela é facilmente deteriorada, corrompida, porque ela não tem raiz, ela não tem fundamento forte. Alguém entende o que eu estou falando ou não? Amém, mano? Então, amém. Então, abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. Lá em Romanos 12, Paulo diz assim, né, que nós devemos ser... Paulo diz em Romanos o quê? Em Romanos 12, ele diz assim, se alguém quiser experimentar, se alguém quiser de fato experimentar, muita gente sabe Romanos 12, 1 e 2 lá de cor, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ler esse versículo ao contrário. Para que eu possa experimentar, experimentar não é só ser informado a respeito de, para que eu possa viver, para que eu possa ter uma experiência, para que eu possa ter uma relação, para que eu esteja em condições de ser aquela pessoa que materializa, que testemunha, que manifesta, que revela a vontade de Deus, eu tenho que ser transformado pela renovação do meu entendimento. Amém, amado? Amém? E ser transformado pela renovação do meu entendimento significa que eu não vou me conformar à forma natural do pensamento, mas eu vou sacrificar, eu vou ofertar em sacrifício diante de Deus essa forma natural, fácil, objetiva, cartesiana, numérica, matemática de pensamento, por uma forma espiritual do pensamento. Então eu vou ser guiado pelo Espírito, isso é uma transformação na maneira de pensar, porque eu não me conformei em pensar como naturalmente as pessoas pensam. Essa é a forma de eu cultuar a Deus de maneira o quê? Racional, agradável. Amém? É só assim que eu vou experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Então abra lá em Romanos, no capítulo 8, e Paulo diz assim, portanto, verso 12, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ler um pouco antes, a partir do verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte porque é inimiga de Deus, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não consegue, amados. Está proibido. Isso não é uma proibição. Isso não é falta de esforço ou dedicação.
O que o texto está dizendo é o seguinte: se eu for guiado por uma maneira natural de pensar, se as minhas motivações não forem transformadas, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Nós vivemos um tempo em que, em função desse pensamento objetivo, nós estamos vivendo uma forma de fé pautada em comportamento e não em relação. Então hoje a gente ensina as pessoas a como se comportarem para alcançar os objetivos que pretendem, sem que isso necessariamente transforme a sua maneira, os seus motivos. Amém? Qual é a cidade aqui para frente de Trindade? A primeira, Santa Bárbara. Seria mais ou menos a mesma distância de Trindade para Goiânia, Goiânia para Santa Bárbara. Vamos imaginar isso. Imagine então você uma reta entre Santa Bárbara e Goiânia. Amém? Uma reta é a menor distância entre 2 pontos. Então imagine um caminho reto entre Santa Bárbara e Goiânia. Imagine uma pessoa que está em Trindade e quer chegar em Goiânia. Então uma pessoa que está em Trindade e quer chegar em Goiânia, ela já está a meio caminho. Amém? Então, essa reta que liga Santa Bárbara a Goiânia define uma direção. Se uma pessoa está em Trindade querendo chegar em Goiânia, ele já está na direção certa. Amém? Porque ele está a meio caminho do que ele quer. Imagine que essa pessoa é o melhor motorista de automóvel que você já encontrou, que a humanidade já produziu. O cara é o cara dirigindo. Imagine que esse cara tem na mão dele o melhor automóvel que a indústria automobilística já pôde produzir até hoje. Então ele é o cara, ele tem o quê? Ele tem a condição. Ele é a pessoa. Ele tem um recurso. Ele está para dirigir na melhor estrada que a engenharia humana já pôde produzir. O carro dele tem um motor revisado, o tanque cheio, ou seja, ele tem a condição pessoal, ele tem o recurso, ele tem a oportunidade, ele está no lugar certo, na direção certa, com o instrumento certo. E aí ele vai para a estrada. Só que na hora dele pegar a estrada, em vez dele pegar o sentido Santa Bárbara, Goiânia, que é onde ele quer chegar, ele pega o sentido Goiânia, Santa Bárbara. Ele está na direção certa, porque essa é a direção. Santa Bárbara, Goiânia, Goiânia, Santa Bárbara. É o caminho mais curto, é a reta. Só que ele pegou o sentido inverso. Significa o seguinte, que quanto melhor ele fizer, quanto melhor motorista ele for, quanto mais possante for o carro, quanto mais combustível ele tiver, quanto melhor o motor funcionar, quanto melhor for a estrada que ele dirige, quanto menos dificuldade ele enfrentar, quanto mais esforço naquilo que ele sabe fazer com o recurso que ele tem, mais longe ele fica dos seus verdadeiros objetivos. Não está faltando capacidade, não está faltando esforço, não está faltando instrumentalidade, ele não está fazendo a coisa errada. Ele está fazendo a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, com o instrumento certo. Não falta esforço, não falta dedicação, não falta empenho. Falta apenas a sensibilidade para perceber que ele está fazendo tudo certo com o motivo, com o sentido errado. Nada afasta você mais rápido do seu objetivo do que fazer a coisa certa pelo motivo errado. Nem fazer a coisa errada pelo motivo errado te afasta tão rápido do seu verdadeiro objetivo como fazer a coisa certa pelo motivo errado. Quem está fazendo a coisa errada pelo motivo errado tem mais chance de se arrepender. Porque tem mais chance de perceber que está errado. Mas quem está fazendo a coisa certa pelo motivo errado tem a maior das dificuldades. Porque ele está fazendo a coisa certa. E ele está familiarizado com aquilo. Porque ele está na direção certa. Amém, mano? Muita gente pensa hoje, em função dessa inversão do pensamento, que vida cristã é um ser humano que tem que se esforçar para ser espiritual. E vida cristã, amado, é finalmente nós temos uma consciência espiritual para o esforço de ser humano.
Então, o cristão maduro não é um ser humano tentando ser espiritual. A maturidade cristã é um ser espiritual se esforçando para ser humano. Glória a Deus. Amém. Tem gente que acha que vida espiritual é um ser humano se esforçando para ser espiritual. Mas a palavra de Deus diz que tudo que começa na carne não termina em Deus. Amém? Da carne nada se aproveita. Então, amados, espiritualidade não é o ser humano tentando ser espiritual. Um ser humano nunca vai ser espiritual, mas um ser espiritual pode ser humano. Amém? Então, muitas vezes nós estamos ensinando hoje as pessoas a fazer a coisa certa na igreja pelo motivo errado. Hoje a gente ensina as pessoas na igreja a fazer as coisas para chegar em Deus. Não é assim que a gente ensina? Por exemplo, só para a gente poder entender isso, né? Vamos meditar para a gente ter condição de chegar no assunto que a gente quer chegar, como mudança do entendimento. Presta atenção. Qual que é o nosso conceito de santidade a partir de Hebreus 12? Sem santidade ninguém verá o Senhor, não é isso que a gente pensa? Amém? Então, imediatamente, pensando com uma mente natural, o que a gente pensa? Sem santidade ninguém vai ver Deus. Então, para ver Deus tem que ser santo. Não é assim que a gente pensa? Então, eu vou te fazer uma pergunta, mano. Santidade é para que eu veja Deus ou é porque eu vi Deus? Tem muita gente pensando que santidade é para ver Deus. Então eu vou falar um negócio, mano. O cara que está tentando ser santo para ver Deus, com base em quê que ele está tentando ser santo e como é que ele vai conseguir ser santo se ele não viu Deus? Quem nunca viu Deus pode ser santo, mano? Não, porque ele vai tentar ser santo a partir do quê? Da sua carne. Então, santidade, meu irmão, não é para ver Deus. Santidade é para que Deus seja visto. Amém? O santo não quer ser santo para ver Deus. O santo quer ser santo para que Deus seja visto. Assim como ele viu. Então o santo é aquele que, tendo visto Deus, agora quer ser tão santo quanto Deus é, para que Deus seja visto assim como ele viu. Amém? Amém, mano? A gente fica ensinando o povo a ser santo para ver Deus, ele nunca vai dar conta, amado, porque ele vai tentar ser santo a partir do quê? Da carne dele, e a carne dele nada aproveita, amado. Então não tem jeito. Ele vai fazer a coisa certa pelo motivo errado. Não vai funcionar. Ele vai ter um resultado, mas esse resultado não vai ficar. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Agora você entende por que tem tanta gente que vai para o céu, mas não consegue ser bem sucedido na terra. Eu não estou aqui discutindo a salvação de ninguém. Não é esse o ponto. Nós não estamos aqui discutindo a qualidade de vida dele no céu, nós estamos aqui discutindo a nossa qualidade de vida na terra, de modo que Deus possa ser visto. Todo crente vai ver Deus, mas a questão agora é até que ponto Deus pode ser visto através da minha vida. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo. Isso aqui é um impedimento, não tem jeito de agradar a Deus. Aproveita. Então, amados, espiritualidade não é o ser humano tentando ser espiritual. Um ser humano nunca vai ser espiritual, mas um ser espiritual pode ser humano. Amém? Então, muitas vezes nós estamos ensinando hoje as pessoas a fazer a coisa certa na igreja pelo motivo errado. Hoje a gente ensina as pessoas na igreja a fazer as coisas para chegar em Deus. Não é assim que a gente ensina? Por exemplo, só para a gente poder entender isso, né? Vamos meditar para a gente ter condição de chegar no assunto que a gente quer chegar, como mudança do entendimento. Presta atenção. Qual que é o nosso conceito de santidade a partir de Hebreus 12? Sem santidade ninguém verá o Senhor, não é isso que a gente pensa? Amém? Então, imediatamente, pensando com uma mente natural, o que a gente pensa? Sem santidade ninguém vai ver Deus. Então, para ver Deus tem que ser santo.
Não é assim que a gente pensa? Então eu vou te fazer uma pergunta, mano. Santidade é para que eu veja Deus ou é porque eu vi Deus? Tem muita gente pensando que santidade é para ver Deus. Então eu vou falar um negócio, mano. O cara que está tentando ser santo para ver Deus, com base em quê que ele está tentando ser santo e como é que ele vai conseguir ser santo se ele não viu Deus? Quem nunca viu Deus pode ser santo, mano? Não, porque ele vai tentar ser santo a partir do quê? Da sua carne. Então, santidade, meu irmão, não é para ver Deus. Santidade é para que Deus seja visto. Amém? O santo não quer ser santo para ver Deus. O santo quer ser santo para que Deus seja visto. Assim como ele viu. Então o santo é aquele que, tendo visto Deus, agora quer ser tão santo quanto Deus é, para que Deus seja visto assim como ele viu. Amém? Amém, mano? A gente fica ensinando o povo a ser santo para ver Deus, ele nunca vai dar conta, amado, porque ele vai tentar ser santo a partir do quê? Da carne dele, e a carne dele nada aproveita, amado. Então não tem jeito. Ele vai fazer a coisa certa pelo motivo errado. Não vai funcionar. Ele vai ter um resultado, mas esse resultado não vai ficar. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Agora você entende por que tem tanta gente que vai para o céu, mas não consegue ser bem sucedido na terra. Eu não estou aqui discutindo a salvação de ninguém. Não é esse o ponto. Nós não estamos aqui discutindo a qualidade de vida dele no céu, nós estamos aqui discutindo a nossa qualidade de vida na terra. Deus diz que através de uma pessoa, presta atenção nisso aqui, uma pessoa pode proclamar a verdade, mas a verdade só se estabelece a partir de uma relação. Porque você proclama a verdade individualmente, mas é só através da boca de duas testemunhas que ela é estabelecida. Então eu posso ser um apologeta, eu posso ter um teor, uma carga profética muito forte, mas eu não vou estabelecer aquilo que eu proclamo. Então eu anuncio, eu até intervenho, eu tenho uma condição meio que profética, apologética, mas eu não tenho a condição de estabelecer aquilo que às vezes eu mesmo anuncio e proclamo, se eu não gerar uma relação. Amém, mano? Porque é só pela boca de duas ou três testemunhas que a verdade é estabelecida. Por isso a palavra de Deus diz que Deus só é onde há dois ou três. A gente às vezes interpreta aquele versículo, onde há dois ou três, aí Deus está. Mas na verdade, sendo Deus onipresente, Deus não precisa nem de um para estar. Amém, amado? Porque Ele é onipresente. Quando a palavra de Deus fala de dois ou três, aí Deus é. Ou seja, a relação de duas pessoas que partilham a mesma convicção de fé e relação com Deus é testemunho de quem Deus é. Um indivíduo pode revelar o que Deus pode, mas só uma relação pode revelar quem Deus é. Glória a Deus, amado. Então, a igreja está sofrendo porque ela está abdicando dos aspectos relacionais da fé. Outra coisa que eu queria compartilhar antes da gente entrar propriamente no assunto, só para os irmãos se familiarizarem. Uma vez nós vamos estar tratando aspectos subjetivos, que são aspectos fundamentais, invisíveis, e que justamente por causa disso nem todo mundo gosta de prestar atenção. E nós vamos tratando aspectos, questões de relação. É importante a gente entender que um dos maiores instrumentos de autoridade da igreja no estabelecimento daquilo que é o seu propósito e vocação é a meditação na palavra de Deus. É meditar nessa palavra. Quando Deus chamou Josué para conquistar a terra prometida, ele pediu de Josué uma coisa. Ele falou assim, olha, seja corajoso, bom ânimo e medita. A bem-aventurança tem por natureza, por essência, a meditação. O homem bem-aventurado, o homem bem-sucedido, o homem que logra êxito, que alcança, não aquele que obtém resultado, mas aquele que alcança o verdadeiro, o absoluto
propósito da sua vida há algum tempo, mas ela é facilmente deteriorada, corrompida, porque ela não tem raiz, ela não tem fundamento forte. Alguém entende o que eu estou falando ou não? Amém, amado? Então, amém. Então, abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. Lá em Romanos 12, Paulo diz assim, né, que nós devemos ser... Paulo diz em Romanos o quê? Em Romanos 12, ele diz assim, se alguém quiser experimentar, se alguém quiser de fato experimentar, muita gente sabe Romanos 12, 1 e 2 lá de cor, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ler esse versículo ao contrário. Para que eu possa experimentar. Experimentar não é só ser informado a respeito de. Para que eu possa viver. Para que eu possa ter uma experiência, para que eu possa ter uma relação, para que eu esteja em condições de ser aquela pessoa que materializa, que testemunha, que manifesta, que revela a vontade de Deus, eu tenho que ser transformado pela renovação do meu entendimento. Amém, amado? Amém? E ser transformado pela renovação do meu entendimento significa que eu não vou me conformar à forma natural do pensamento, mas eu vou sacrificar, eu vou ofertar em sacrifício diante de Deus essa forma natural, fácil, objetiva, cartesiana, numérica, matemática de pensamento, por uma forma espiritual do pensamento. Então eu vou ser guiado pelo Espírito, isso é uma transformação na maneira de pensar, porque eu não me conformei em pensar como naturalmente as pessoas pensam. Essa é a forma de eu cultuar a Deus de maneira o quê? Racional, agradável. Amém? É só assim que eu vou experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Então abra lá em Romanos, no capítulo 8, e Paulo diz assim, portanto, verso 12, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ler um pouco antes, a partir do verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que tudo que começa na carne não termina em Deus. Amém? Da carne nada se aproveita. Então, amados, espiritualidade não é o ser humano tentando ser espiritual. Um ser humano nunca vai ser espiritual, mas um ser espiritual pode ser humano. Amém? Então, muitas vezes nós estamos ensinando hoje as pessoas a fazer a coisa certa na igreja pelo motivo errado. Hoje a gente ensina as pessoas na igreja a fazer as coisas para chegar em Deus. Não é assim que a gente ensina, por exemplo. Só para a gente poder entender isso, né? Vamos meditar para a gente ter condição de chegar no assunto que a gente quer chegar, como mudança do entendimento. Presta atenção. Qual que é o nosso conceito de santidade a partir de Hebreus 12? Sem santidade ninguém verá o Senhor, não é isso que a gente pensa? Amém? Então, imediatamente, pensando com uma mente natural, o que a gente pensa? Sem santidade ninguém vai ver Deus. Então, para ver Deus tem que ser santo. Não é assim que a gente pensa? Então, eu vou te fazer uma pergunta, mano. Santidade é para que eu veja Deus ou é porque eu vi Deus? Tem muita gente pensando que santidade é para ver Deus. Então eu vou falar um negócio, mano. O cara que está tentando ser santo para ver Deus, com base em quê que ele está tentando ser santo e como é que ele vai conseguir ser santo se ele não viu Deus? Quem nunca viu Deus pode ser santo, mano? Não, porque ele vai tentar ser santo a partir do quê? Da sua carne. Então, santidade, meu irmão, não é para ver Deus. Santidade é para que Deus seja visto. Amém?
O santo não quer ser santo para ver Deus. O santo quer ser santo para que Deus seja visto. Assim como ele viu. Então o santo é aquele que, tendo visto Deus, agora quer ser tão santo quanto Deus é, para que Deus seja visto assim como ele viu. Amém? Amém, mano? A gente fica ensinando o povo a ser santo para ver Deus, ele nunca vai dar conta, amado, porque ele vai tentar ser santo a partir do quê? Da carne dele, e a carne dele nada aproveita, amado. Então não tem jeito. Ele vai fazer a coisa certa pelo motivo errado. Não vai funcionar. Ele vai ter um resultado, mas esse resultado não vai ficar. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Agora você entende por que tem tanta gente que vai para o céu, mas não consegue ser bem sucedido na terra. Eu não estou aqui discutindo a salvação de ninguém. E buscar uma reflexão, uma meditação, um caminho de reflexão nesse sentido, ponderar sobre alguns pontos mais fundamentais que possam dar para os irmãos um embasamento de reflexão nessa área. Talvez o que você vai ter aqui essa manhã é a oportunidade de começar a refletir e meditar sobre esse assunto e que o Espírito de Deus conduza cada um nesse sentido. Então, eu quero assim, que os irmãos fiquem bem à vontade, dentro do tempo que nós vamos ter aqui, de interromper alguma coisa que não ficou claro, algum conceito que você acha assim, que está meio difícil, e aí você interrompe, pergunta, a gente para, e eu entendo que é preferível entender bem pouca coisa do que entender mal muita coisa, amém, mano? Então, a minha formação profissional é engenharia civil, trabalhei com engenharia durante muito tempo, e entendo a importância dos fundamentos, né? A palavra de Deus fala muito sobre o sábio construtor. Jesus usou essa figura, Paulo usou essa figura, né, do sábio construtor. E a palavra de Deus diz que a sabedoria dos processos construtivos, e isso vale para qualquer coisa, vale para qualquer projeto, proposta, vale para qualquer iniciativa construtiva, vale para a vida pessoal, vale para a vida familiar, vale para a vida ministerial, enfim, qualquer processo construtivo, ele tem um princípio, que é o valor dos fundamentos. Os fundamentos são exatamente aquela parte invisível, né, do processo construtivo. Justamente porque é invisível, as pessoas hoje em dia não querem prestar muita atenção naquilo que é invisível. A gente vive hoje um mundo que privilegia o resultado, mas não privilegia os processos. Então, muita gente hoje, isso está matando muita gente no ministério, porque a pessoa pensa que uma visão ela é bem sucedida a partir do resultado imediato que ela produz. E a palavra de Deus diz que tanto o sábio quanto o tolo produzem resultados. E, de acordo com o que Jesus falou, o tolo produz resultado até mais rápido do que o sábio. Porque dentro do processo construtivo, construir na areia é muito mais rápido, muito mais barato. Então, seria uma esperteza construir na areia. Então, às vezes, você olha para um cara, está vendo ele muito bem sucedido, porque ele está dando resultado muito rápido, e às vezes, ele não é sábio, ele só é esperto. Ele pegou a capacidade dele e usou ela com esperteza, porque ele economizou no processo, ele economizou na energia, ele economizou em tudo, porque ele foi construir na areia. Eu trabalhei com construção, então vai ser uma construção bem mais barata. Do ponto de vista financeiro, ela é mais barata, mas do ponto de vista econômico, ela é mais cara, porque um dia ela vai cair. Amém, amados? Então, a palavra de Deus diz que a diferença entre o sábio e o tolo é exatamente essa. Porque isso não é uma proibição, isso não é falta de esforço ou dedicação. O que o texto está dizendo é o seguinte: se eu for guiado por uma maneira natural de pensar, se as minhas motivações não forem transformadas, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Nós vivemos um tempo em que, em função desse pensamento objetivo, nós estamos vivendo uma forma de fé pautada em comportamento e não em relação. Então hoje a gente ensina as pessoas a como se comportarem para alcançar os objetivos que pretendem, sem que isso necessariamente transforme a sua maneira, os seus motivos. Amém? Qual é a cidade aqui para frente de Trindade? A primeira, Santa Bárbara. Seria mais ou menos a mesma distância de Trindade para Goiânia, Goiânia para Santa Bárbara. Vamos imaginar isso. Imagine então você uma reta entre Santa Bárbara e Goiânia.
Amém? Uma reta é a menor distância entre 2 pontos. Então imagine um caminho reto entre Santa Bárbara e Goiânia. Imagine uma pessoa que está em Trindade e quer chegar em Goiânia. Então uma pessoa que está em Trindade e quer chegar em Goiânia, ela já está a meio caminho. Amém? Então, essa reta que liga Santa Bárbara a Goiânia define uma direção. Se uma pessoa está em Trindade querendo chegar em Goiânia, ele já está na direção certa. Amém? Porque ele está a meio caminho do que ele quer. Imagine que essa pessoa é o melhor motorista de automóvel que você já encontrou, que a humanidade já produziu. O cara é o cara dirigindo. Imagine que esse cara tem na mão dele o melhor automóvel que a indústria automobilística já pôde produzir até hoje. Então ele é o cara, ele tem o quê? Ele tem a condição. Ele é a pessoa. Ele tem um recurso. Ele está para dirigir na melhor estrada que a engenharia humana já pôde produzir. O carro dele tem um motor revisado, tanque cheio, ou seja, ele tem a condição pessoal, ele tem o recurso, ele tem a oportunidade, ele está no lugar certo, na direção certa, com o instrumento certo. E aí ele vai para a estrada. Só que na hora dele pegar a estrada, em vez dele pegar o sentido Santa Bárbara, Goiânia, que é onde ele quer chegar, ele pega o sentido Goiânia, Santa Bárbara. Ele está na direção certa, porque essa é a direção. Santa Bárbara, Goiânia, Goiânia, Santa Bárbara. É o caminho mais curto, é a reta. Só que ele pegou o sentido inverso. Significa o seguinte, que quanto melhor ele fizer, quanto melhor motorista ele for, quanto mais possante for o carro, quanto mais combustível ele tiver, quanto mais dificuldade. Porque ele está fazendo a coisa certa. E ele está familiarizado com aquilo. Porque ele está na direção certa. Amém, mano? Muita gente pensa hoje, em função dessa inversão do pensamento, que vida cristã é um ser humano que tem que se esforçar para ser espiritual. E vida cristã, amado, é finalmente nós temos uma consciência espiritual para o esforço de ser humano. Então o cristão maduro não é um ser humano tentando ser espiritual. A maturidade cristã é um ser espiritual se esforçando para ser humano. Glória a Deus. Amém. Tem gente que acha que vida espiritual é um ser humano se esforçando para ser espiritual. Mas a palavra de Deus diz que tudo que começa na carne não termina em Deus. Amém? Da carne nada se aproveita. Então, amados, espiritualidade não é o ser humano tentando ser espiritual. Um ser humano nunca vai ser espiritual. Mas um ser espiritual pode ser humano. Amém? Então, muitas vezes nós estamos ensinando hoje as pessoas a fazer a coisa certa na igreja pelo motivo errado. Hoje a gente ensina as pessoas na igreja a fazer as coisas para chegar em Deus. Não é assim que a gente ensina. Por exemplo, só para a gente poder entender isso, né? Vamos meditar para a gente ter condição de chegar no assunto que a gente quer chegar, como mudança do entendimento. Presta atenção. Qual que é o nosso conceito de santidade a partir de Hebreus 12? Sem santidade ninguém verá o Senhor, não é isso que a gente pensa? Amém? Então, imediatamente, pensando com uma mente natural, o que a gente pensa? Sem santidade ninguém vai ver Deus. Então, para ver Deus tem que ser santo. Não é assim que a gente pensa? Então, eu vou te fazer uma pergunta, mano. Santidade é para que eu veja Deus ou é porque eu vi Deus? Tem muita gente pensando que santidade é para ver Deus. Então eu vou falar um negócio, mano. O cara que está tentando ser santo para ver Deus, com base em quê que ele está tentando ser santo e como é que ele vai conseguir ser santo se ele não viu Deus? Quem nunca viu Deus pode ser santo, mano? Não, porque ele vai tentar ser santo a partir do quê? Da sua carne. Então, santidade, meu irmão, não é para ver Deus. Santidade é para que Deus seja visto.